Precisamos estar com esta mensagem posta em nossa mente, em nosso coração, que o nosso Deus, Ele é único. E nós encontramos muitas pessoas que debatem, que tentam questionar neste assunto e dizem: mas está se referindo ao único Senhor como Jeová, o Todo-Poderoso. E aí nós conseguimos, pela palavra, comprovar quem é este único Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus humanizado, aleluias, que se humanizou, que tomou a forma de homem para poder remir e salvar a humanidade. O próximo versículo, 1 Timóteo 6, 14 e 15. Aleluias. Então, na verdade, Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o único e poderoso Senhor, seja o bem-aventurado, único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Paulo está escrevendo a Timóteo que eles deveriam guardar esta palavra, guardar este ensinamento sem mácula, sem repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, no tempo devido, ele iria mostrar quem é o único e verdadeiro Senhor. A Ele só, né, irmãos? Somente a Ele. Ele é o único digno de receber louvor, adoração e exaltação. Ele é o único Senhor. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas há pessoas que possam questionar, que possam dizer: mas diz aqui que Jesus ele irá mostrar quem é o bem-aventurado, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vamos saber quem é Ele. Apocalipse 19, 16. Aleluia. Então no seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então quem é este que o Apocalipse retrata como aquele que vem com suas vestes salpicadas de sangue? Aleluias, é o Senhor Jesus, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único Senhor, Ele é o único digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido no nosso viver. Tem muitas pessoas que dizem por aí: eu prefiro ficar com 3 do que com 1. Eu prefiro ficar com 1, porque a Bíblia diz: quem serve a 2 senhores, ele há de agradar um e desagradar o outro. Mas eu sirvo ao único Deus e estamos sobre a sua vontade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Veja Judas versículo 4, que versículo interessante. Aleluias. Então Judas versículo 4, ele retrata que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único Senhor e dominador nosso. Ele dá o nome: Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e dominador nosso, não existe outro.
está expresso na palavra do Senhor, o único, Ele é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não existe outro, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Apocalipse 22, 3. Apocalipse 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Estamos falando aqui a respeito da Nova Jerusalém, da terra prometida. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono. Os irmãos estão vendo? Veja como está escrito: e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então este versículo ele é maravilhoso. Por que eu coloco este versículo? Para poder nós entendermos e conversarmos com a igreja. Porque muitas pessoas há de dizer: a Bíblia fala sobre Deus, fala sobre o Cordeiro. A Bíblia está expressando duas pessoas, está mostrando duas pessoas aí dentro de uma divindade. Mas se nós formos observar e empregar o português, ele diz que lá está, primeiro, o trono, está sobre o singular, e o é artigo definido. Então está definido e está também no singular. O trono, aí ele diz de Deus e do Cordeiro. Algumas pessoas podem dizer, olha, de Deus e do Cordeiro, duas pessoas. Aí a Bíblia depois diz: e os seus servos o servirão. Se a Bíblia estivesse dando ênfase a duas pessoas, dizia: e os seus servos os servirão. Mas como a Bíblia não está falando sobre Deus e o Cordeiro, duas pessoas, mas como se retratando, como foi uma manifestação de Deus, que ali está a representação do sacrifício, o Cordeiro, mas a glória que envolve, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos entender, diz: e os seus servos o servirão. Ou seja, quando fala Deus e o Cordeiro, está retratando apenas um só ser, uma só pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Divina e humana. O lado divino de Cristo e o lado humano, o sacrifício e a glória, o Deus Todo-Poderoso. Então, um só Senhor. Glória a Deus. Veremos aqui, irmãos, quando Paulo ele escreve, ele diz que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E dentro de uma só fé, nós vamos ver aqui Tiago, capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Tiago 2, 19. Não, pode ler. Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Aleluias. Então uma só fé, mas uma só fé plantada dentro daquilo que é o conceito da verdade. Aleluias. Então ele diz: credes tu que existe um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem, irmãos, que existe um só Deus e estremece. E tem muitas pessoas turbadas em conceitos, em doutrinas de homens por aí, e querendo turbar a mente dos servos de Deus em dizer que existe mais de um Deus, que você deve venerar dois ou a três ou a quantos sejam. Não, nós precisamos nos prostrar e adorar diante de um só Deus, porque até mesmo as potestades espirituais, até o reino das trevas reconhece que só existe um Deus e treme diante dele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então o que
estou falando? Uma só fé. Nossa fé precisa ser forte, mas precisa também ter um endereço correto. Não basta apenas dizer eu tenho fé, mas a sua fé tem que estar sendo depositada naquele que tudo pode, dentro de um conceito da verdade da palavra de Deus. Então, uma só fé. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Nós estamos falando sobre uma só fé. Aí nós entramos aqui neste versículo, quando Paulo escreve aos Romanos, está falando a respeito da confissão perante a igreja, perante os sacerdotes, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração crê, aí entra sobre fé, se em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E agora entra uma questão polêmica para os irmãos, para a igreja, para muitos que pregam um outro tipo de doutrina. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Eu falei que nós precisamos ter a fé, mas a nossa fé tem que estar embasada dentro da verdade. Então vamos adiante em outros versículos, porque a Bíblia está dizendo, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos mais adiante. Eu vou pedir aos irmãos para lerem para mim Atos 2, 24 e 32. Se os irmãos quiserem falar, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar. 2, 24 e 32. Mas Deus o ressuscitou sob as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. 32. 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Aleluias. Então nós vimos aqui 2 versículos dentro da palavra de Deus. Só quero expressar para a igreja e mostrar dentro da fé que nós precisamos crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, como está em Romanos 10, 9. E mostrando para os irmãos que ao caminhar nas páginas das Sagradas Escrituras, vocês vão encontrar muitas passagens bíblicas mostrando que Deus ressuscitou a Jesus, muitas outras dizendo Deus, o Pai ressuscitou a Jesus, mostrando que o Espírito ressuscitou Jesus, mas nós iremos chegar a um consenso da palavra de Deus, quem realmente ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É tão somente para que nós estejamos no entendimento, a nossa mente aberta, para que quando alguém venha usar de artifício, querendo usar passagens bíblicas, nós tenhamos o conhecimento da plena verdade à luz das Escrituras. Então nestes 2 versículos, capítulo 2, versículo 24, diz: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E o versículo de número 32 que diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Agora vamos aqui, somente uma página após, em Atos 3, versículo 15 e versículo 26. Atos 3, 15 e versículo de número 26. O versículo 15 diz assim, os irmãos podem acompanhar: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E o versículo de número 26 que diz:
ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então nós continuamos encontrando versículos mostrando que Deus ressuscitou a Jesus, que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus. Então são expressões que a Bíblia utiliza para nós, dentro da palavra de Deus. Se nós fôssemos aqui, irmãos, parar neste versículo de número 15, eu já conseguiria sanar qualquer dúvida, ou não precisaria ir mais além nos nossos versículos. Há algumas traduções, na minha diz, e mataste o príncipe da vida. Existem algumas traduções, talvez algum dos irmãos tenha, que diz assim, mataste o autor da vida. Alguns dos irmãos têm assim? Pastor Cleuto, lê para mim aí, por favor. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos.